o Alexandre é uma coisa ilegítima, que além de não chegar a lugar nenhum, continua como um buraco negro sugando tudo que vê pela frente. Todo mundo já curtiu? Já curtiu. Todo mundo comentar. Todo mundo já curtiu, todo mundo comentou, então vai compartilhar. Tararara. Então, ó, todo mundo já curtiu, comentou, se puder ainda compartilhe. Bom, Pavi, a primeira pauta aqui que a gente reservou vem da Gazeta e fala que a atuação conjunta das bancadas conservadoras anima a oposição e preocupa Lula. Já estão até falando em pedidos de impeachment. Os prejuízos colhidos pelo governo na sessão do Congresso na semana passada, na qual sofreu derrotas em série nas votações de vetos presidenciais, não se devem apenas às falhas da sua articulação política. O alerta mais preocupante para o Palácio do Planalto veio de uma bem-sucedida coordenação das 3 principais bancadas temáticas da Câmara, a do agronegócio, segurança pública e evangélica, todas de viés conservador. O placar de 317 deputados favoráveis à manutenção de um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro, à criminalização das notícias falsas ou fake news em eleições, encorajou a oposição a intensificar a sua reação contra a agenda progressista do Planalto, que tem o respaldo do Supremo Tribunal Federal. Após este e outros triunfos, como a derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao fim das saidinhas de presos, com 314 votos na Câmara, os alvos seguintes são endurecer as leis sobre drogas e aborto. O novo protagonismo das bancadas conhecidas pela sigla BBB, a do boi, que é do agronegócio, da bala, da segurança e da Bíblia evangélica, partiu do ensaio de sua atuação conjunta como um só bloco parlamentar. O maior entusiasta da movimentação é o Flávio Bolsonaro, a líder da minoria no Congresso, que comemorou as ações, enfim. Aí, Pavi, tem um trecho da matéria da Gazeta que fala justamente sobre essa possibilidade de abertura de um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Mas antes fala também sobre a questão envolvendo drogas e aborto, que são então esses próximos desafios das bancadas conservadoras no Congresso. Agora, o que chama atenção, Pavi, é também, ao meu ver, é que o dinheiro acabou, dessa forma o amor também, e muitos acabaram descendo do muro para o lado contrário, até uma forma, ao meu ver, de pressionar o Lula para ver se libera mais um troquinho, para ver se tem dinheiro na mão, Pavi. Que a gente tem no Senado, por exemplo, 50 senadores que estão em uma dessas bancadas, ou do agronegócio, que o Lula é nocivo ao agronegócio, essa história da importação de arroz, gota para qualquer pessoa que realmente tenha compromisso com o agronegócio, apoiar qualquer coisa que venha desse governo, ou qualquer um que seja da bancada do boi, do agronegócio, que veja o presidente Lula passando a mão na cabeça de MST, já é o bastante suficiente para nada apoiarem desse governo, fora as outras pautas, né, como a questão do aborto, como as outras questões que envolvem os costumes. Então a gente tem pelo menos 50 senadores que estão em uma dessas bancadas, que estão fazendo, a partir dessa semana passada, aliás, com os vetos, uma oposição de fato relevante. E 50 senadores, vale lembrar, representam mais da metade da casa, que nós temos 81 senadores. Metade é 40,5. Como não dá para dividir uma pessoa em meio, muito embora às vezes dá vontade de você fazer isso, mas não dá para fazer, não pode.
50 é significativamente mais da metade. Sendo significativamente mais da metade, muito me intriga o fato, Pitoli, de nada estar acontecendo contra o ministro Alexandre de Moraes. Porque nós temos 50 senadores em uma bancada ou em outra, e pode ser mais. Em primeiro lugar, a manutenção do veto do Bolsonaro ao crime de fake news eleitoral. Fake news eleitoral. O primeiro panorama que a gente precisa colocar é fake news, mentira. Mentira é um problema? É, claro que é. É um problema novo? Não, não é. Existe desde que o ser humano habita a face da Terra. Mentira sempre existiu. Só que eles põem essa roupagem de fake news, põem aí um Nike Shorts, né, uma roupinha da Gap, põe para falar inglês para achar que é novo, mas não é. E tem algumas coisas que precisam ser separadas, né, na história desse embate. Em primeiro lugar, nós tivemos, com a rede social, não a invenção da mentira, mas a intensificação, porque a internet ela derruba a barreira geográfica e também a barreira temporal. O que você publica aqui, ao mesmo tempo, está em todos os lugares, porque não precisa percorrer distâncias geográficas. Então você intensifica os males de um problema que sempre foi um mal. Esse é um ponto. O segundo ponto é, no Brasil, existem alguns momentos. O primeiro momento foi a CPI da fake news. O segundo momento foi a legislação sobre fake news. E o terceiro momento é este inquérito da fake news do Alexandre de Moraes, que não tem absolutamente nada a ver com a CPI que foi feita. Porque este inquérito do Alexandre de Moraes faz parte daquelas daquelas inovações, né, que nós vimos aqui ontem no Sem Mimimi, que o Guzzo trouxe, que ele vem fazer no Brasil. Que é aquele inquérito que só acaba quando termina, que eu chamo de inquérito Titiolina, uma vez que abriu, nunca mais fecha. O que não pode, isso não pode. Mas é uma coisa diferente daquela CPI, né, que foi do Congresso. Uma coisa é o Congresso, outra coisa é o Alexandre. Lá foi uma coisa legítima e não se chegou a lugar nenhum. O Alexandre é uma coisa ilegítima, que além de não chegar a lugar nenhum, continua como um buraco negro sugando tudo que vê pela frente. Em primeiro lugar, já existe uma modalidade criminal eleitoral que é você fazer uma campanha baseada em mentira. Você é um candidato, faz campanha baseada em mentira, já existe um tipo penal. E é um tipo penal também meio inútil, porque se você pegar, você tem que proibir a campanha eleitoral. Que eu nunca vejo ninguém falando verdade naquela porra. Segundo, já existe também na legislação penal comum a figura da denunciação caluniosa. Quando você sabe que alguém não cometeu o crime, vai lá e denuncia, isso já é crime. Agora, o que tentou se fazer na época do Bolsonaro foi criar um crime autônomo dizendo que durante as eleições quem mentir vai preso. Eu estou simplificando bem para vocês entenderem. Então, por ser uma criminalização falha, não estrita, foi vetado. Ok, foi vetado, foi publicado o veto e o veto foi comunicado ao Congresso. E quando o veto é comunicado ao Congresso, o Congresso tem 30 dias para analisar o veto. Se ele derruba o veto e passa a valer a lei, ou se mantém o veto.
Se em 30 dias dessa comunicação do veto publicado, ele não for analisado, o veto passa a ter valor definitivo. Não se pode dizer que não se analisou o veto depois. Passou o prazo. E prazo dentro do direito é o que garante a segurança jurídica. Não há democracia sem prazo. Não há Estado de Direito sem prazo. Portanto, é muito estranho que o Arthur Lira tenha aceitado, que o Pacheco tenha aceitado, que se colocasse em pauta a análise de um veto que já foi comunicado ao Congresso, não há 30 dias, mas há mais de 2 anos, há mais de 600 dias. Foi ridícula essa movimentação. Graças ao bom Deus, reinou a racionalidade. E o veto foi mantido. Sendo que esse veto nem deveria ter sido pautado, porque já era um veto efetivo. Já era um veto inquestionável. E quem dá esse prazo de 30 dias depois da comunicação é a Constituição. Agora, o que o Lula caiu do cavalo foi que ele vetou a alteração da lei de execução penal que prevê o fim da saidinha.